Olá, senhoras e senhores, e aqui estamos nós para mais um estudo da lição de adolescentes, seguindo o roteiro TEAM, Drama no Deserto. E essa semana nós estudamos aí a fuga dos escravos, né? Vai narrar a saída do povo de Israel do Egito, depois do episódio da Páscoa, né? Das 10 pragas primeiro, depois, por último, a Páscoa, a morte dos primogênitos. E nós vamos entrar nesse tema hoje para falar um pouquinho mais pormenorizadamente, né, com detalhes, essa história fantástica, espetacular que a gente está acompanhando aí no livro Os Escolhidos, ok? Aliás, a Bíblia, né, o livro de Gênesis, dessa vez nós vamos estudar o capítulo 14, e o livro Os Escolhidos, que é o Espírito de Profecia, nos ajudando a compreender um pouquinho melhor as coisas que Deus tem para nós. Ore comigo agora. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor o privilégio e o cuidado que o Senhor tem conosco, narrando essas histórias, deixando ali escritas na Bíblia e também nas páginas do Espírito de Profecia, e aqui também com o conteúdo da lição, para nos ajudar a entender melhor o teu plano, o plano que o céu tem para nós. Agradecemos, Senhor, porque aqui estamos, pedimos que o Senhor nos oriente, nos abra o coração, a mente, para que possamos não só compreender, mas, como sempre pedimos, colocar em prática em nossa vida, para que o Senhor seja sempre exaltado e que as pessoas, quando olharem para nós, vejam a Cristo Jesus, assim como Moisés desceu do monte, olharam para ele e a face brilhava, a glória do Senhor. Queremos que a nossa face brilhe, que o nosso falar, que o nosso comportamento seja todo para honrar e glorificar o teu santo nome. Oramos assim agradecidos, certos da tua compreensão, das tuas bênçãos, da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos lá, direto ao ponto, sem delongas e sem perder tempo. A fuga dos escravos, né? Parece até tema de filme, e na verdade foi título de alguns filmes aí, título não, né? Tema de alguns filmes, essa questão da travessia do Mar Vermelho. Há muita especulação em relação a isso, tá? A especulação no que diz respeito a saber se esse foi um episódio real ou se isso é uma ideia fantasiosa do escritor de Gênesis, né? Como muitos têm aí a Bíblia como um livro de fábulas, infelizmente essas pessoas não recebem de Deus a bênção que receberiam se de fato considerassem o livro da Bíblia, né, os livros da Bíblia como fatos reais, se não pseudo-fatos, né, ou seja, histórias com E. O livro oh meu Deus, eu acho que eu falei Gênesis no começo, não é Gênesis, viu? É Êxodo capítulo 14. Então você me perdoe aí, dá uma arriscadinha lá na parte que eu falo do Gênesis e me corrige lá. Êxodo 14, os versículos são 13 e 14, esse é o verso, ou seja, o tema, né, o chave ali da lição que nós vamos estudar. E diz assim: Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Essa foi a mensagem de Moisés. Mas o contexto nos mostra que não era tão simples assim ficar calmo diante daquela situação específica que eles estavam ali vivendo, e foi o momento em que Moisés disse essas palavras. Então não era tão simples assim, né? Apesar de Moisés ter dito isso, com certeza a Bíblia narra que Moisés estava tranquilo e sereno, não era um momento de tranquilidade nem de serenidade, era um momento de tensão, né? Havia os inimigos ali para alcançá-los. A lição de sábado ela vai fazer a introdução ali dizendo o seguinte: a história, né, dos israelitas atravessando o Mar Vermelho lembra a história humana em diferentes níveis. O primeiro conta a história da salvação, né? Deus vem em resgate de seu povo e o livra da escravidão. Então é um paralelo espiritual para uma situação que aconteceu de fato, uma situação física, né? Lá a saída do povo do Egito. Eles eram escravos no Egito e aí foram libertos da escravidão. E o que para nós fica de lição é a questão espiritual, né? A libertação que Deus nos promove quando ele nos tira do pecado e nos resgata. Então esse é um paralelo interessante. E também reflete a tendência humana, né, de oscilar entre a fé e a dúvida.
Aqui narra sobre a euforia, a alegria que eles sentiram quando eles saíram do Egito, né? E foram caminhando e tinha a nuvem que os protegia, né? A coluna de nuvem que os protegia do sol durante o dia. E o Espírito de Profecia vai dizer uma coisa interessantíssima, Ellen White, inspirada por Deus. Ela diz que desta nuvem, nesse bloqueio aí com relação ao sol, descia um orvalho muito sereno, muito fininho, muito sutil, que fazia com que aquela região ali fosse uma região de frescor. Veja, eu estou aqui com o ar-condicionado ligado, porque para quem conhece a cidade de Colatina sabe que mesmo no inverno nós não temos inverno, né? Nós temos aqui só duas estações muito específicas, né? Que é o verão e a estação de trem ali que a gente conhece. Brincadeira, tá? Mas aqui é muito quente. E eu tenho aqui o ar-condicionado. Sem isso eu não sobrevivo aqui. É muito quente, a gente acaba transpirando além do necessário. E lá Deus ligou o ar-condicionado celestial e deixou para eles lá não sei quantos milhões de BTUs, e eles ali estavam usando um frescor, né? E durante a noite a coluna de fogo, o deserto, ele tem essas oscilações muito bruscas de temperatura, né? Então por isso a noite muito frio e durante o dia muito quente. Deus então enviava essa coluna de fogo que os iluminava, né? E também trazia calor, aquecia o povo de Israel. Tal era o valor que tinha esse povo, ou ainda tem, para Deus, ok? Mesmo assim, né, eles ainda oscilavam entre a fé, a certeza, a alegria e a exultação de serem libertados por Deus e a dúvida de saber se Deus estava ou não com eles em momentos de, entre aspas, aflição e angústia. A redenção que Deus operou pelos escravos hebreus não poderia ter sido mais dramática. Os israelitas, eles testemunharam em primeira mão o extraordinário poder de Deus ao dividir o Mar Vermelho ao meio para que eles fizessem a travessia segura. Apesar da evidente direção de Deus, e esse aqui é um ponto que eu quero que você frise aí, anote, e está na lição, né? Mas se você não tiver a lição, estiver acompanhando a gente aí, anote isso, guarde no seu coração. Apesar da evidente direção de Deus, os israelitas, e aí você coloca aí seu nome também, se esse for o caso, rapidamente passaram a duvidar de Deus e a criticar Moisés e Arão, que eram ali os líderes imediatos, né? Quão inconstante pode ser o espírito humano, né? Talvez eu não fale para você, talvez você seja constante, talvez você seja perene, mas esses aqui eram terríveis, e não adianta criticá-los não, porque talvez eu e você sejamos iguais ou até mesmo piores, porque agora temos a história deles como referência. Eles não tinham história alguma, né? Teriam que confiar, entre aspas, cegamente. A lição de domingo, né, que traz ali o roteiro original, e ela fala o seguinte, ó: depois de passar por tantas turbulências nos últimos meses, incluindo a morte dos seus primogênitos, né, dos primogênitos ali dos egípcios, o faraó, ele liberou a saída dos escravos. Ele não suportava mais toda aquela turbulência, mas ao perceber que as calamidades cessaram depois que eles saíram, então preste atenção, me parece que é justamente aquele sentimento que nós temos. É assim, ó, você vive tranquilamente, e aí você esquece de Deus, você não faz seu culto, né? Você não lê a Bíblia, você não estuda a lição, você não tem comunhão com Deus, a casa cai, né? As coisas, no sentido figurado, né? As coisas pioram para o seu lado, acontece alguma coisa, para onde você vai? Naturalmente, joelho no chão, Senhor, tem misericórdia, eu sei que eu esqueci do Senhor, eu sei que a gente não tem falado. Eu estou te falando de experiência própria, já aconteceu comigo algumas vezes, e a gente vai tomando vergonha na cara. Desculpa a expressão nua e crua aí, né, expressão dura, mas a gente vai tomando vergonha na cara e vai entendendo que Deus não é lá um negociante, né? Senhor, dá licença aqui só um pouquinho, opa, deixa eu ver ali, aquele produto que está na prateleira ali me interessa, o senhor me dá aqui, por favor? E aí ele te entrega, você pergunta o preço, ele não te cobra nada, você leva embora e não volta para agradecer, não fala mais nada, e quando aquilo acaba, aí você volta, então, Senhor, eu queria mais daquilo, sabe? Então Deus não é assim, Deus não é um mercador, as bênçãos de Deus não são, como é que eu vou dizer, mercadorias para você usar da maneira como você quer e deliberado, enfim, não é assim que funciona, a gente sabe que não é, mas o faraó teve essa mesma sensação que nós temos às vezes, de achar que como as coisas se acalmaram, então eu posso continuar fazendo o que eu estava fazendo antes. Os conselheiros dele disseram para ele o seguinte: eu acho que nós cometemos um erro, deixamos o povo de Israel embora. E agora,
Onde é que estão os nossos escravos? Quem vai trabalhar para nós? E outra coisa, nós os deixamos ir, e não só os deixamos ir, também demos para eles bois, cavalos, cabritos, carneiros. Eles levaram nossas coisas. Na verdade, não levaram nada, né? Foram pagos pela exploração de todos esses anos que eles passaram ali. E agora o faraó ficou muito injuriado, muito chateado com a situação. Disse assim, bora atrás deles. Né? E aí, mas ao que parece, né? Em relação às calamidades, elas pararam de acontecer. Quem sabe o poder do Deus dos hebreus houvesse se esgotado. Olha a mentalidade, né? Aquela aqui é uma conjectura, mas é fácil imaginar isso, né? Talvez o faraó tenha pensado assim, bom, eu acho que o arsenal do Deus dos hebreus acabou, ele não tem mais nada. Era 10 pragas, acabou, ele não tem mais nada para nos oferecer, para nos afligir. Então agora nós vamos atrás do povo e trazer o povo de volta, porque nós precisamos de escravos aqui, nós vamos trazer esse povo aqui de volta. E aí, tem os textos, né, para nós lermos agora. Os textos estão todos no livro de Êxodo, no capítulo 14, né, praticamente o capítulo todo. Então eu vou lê-lo de forma assim até um pouco, não vou dizer acelerada, porque eu não quero perder detalhes e nem quero ser negligente com relação ao texto bíblico, ok? Mas vamos lá, vamos começar com Êxodo 14, 5 e 6. Aí nós vamos para 10 a 14, depois nós vamos 21 a 23, depois nós vamos 26 a 31, ok? Acompanhe comigo. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram, por que fizemos isso? Parece que eles caíram na real. Olha aí agora. Por que fizemos isso? Havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva. Perdemos a nossa mão de obra de graça, barata. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, os seus líderes ali, os seus generais. E aí, aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha a situação. E disseram a Moisés. Eles não só clamaram ao Senhor, mas foram lá murmurar com Moisés. Não havia sepulcros no Egito? Para nos tirar de lá? Para que morramos nesse deserto? Aquela reclamação, aquela perturbação. Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos lá no Egito, dizendo, deixa-nos, para que sirvamos aos egípcios. Não foi isso que nós falamos com você lá, Moisés? Por que você nos trouxe de lá? Para morrer aqui? Pois que melhor nos fora então servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha só que perturbação. Opa, peraí, talvez eu e você estivéssemos nesse grupo ali também. Ô Moisés, o que está acontecendo? Você nos tirou de lá para não morrer e trouxe para cá para morrer aqui? Foi por quê? Sabe, talvez você e eu estejamos nesse grupo aí. Talvez a gente se pegue de repente, de vez em quando, olhando para o céu e falando assim, Senhor, por que comigo? Como se você fosse melhor do que alguém. Por que com você? Porque é você. Simples assim. Porque você precisa. É porque esse é o processo da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É bíblico, ok? E é na fornalha das aflições, segundo Ellen White diz, que o nosso caráter ele é moldado. Sabe aquele cidadão que você era 10 anos atrás, há 5 anos atrás? Pois é, se você estiver na presença de Deus desde aquele momento, você com certeza será um cidadão melhor. E se você ainda não está bem ainda, no nível, né, bem no nível ali de Paulo para dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, então você ainda precisa melhorar muito. Como dizia um antigo superior do exército, onde eu servi, para piorar, precisa melhorar muito, ou seja, está bem pior do que o pior. Imagina aí como é que a gente está, né? Mas enfim, então Moisés ele respondeu ao povo dizendo assim, ó, não tenham medo, fiquem quietos, vejam o livramento que o Senhor fará hoje a vocês, porque os egípcios que vocês estão vendo agora, hoje aí, ó, nunca mais vocês vão tornar a vê-los. O Senhor vai pelejar por vocês e vocês vão ficar calados, fiquem tranquilos. Só que o Espírito de Profecia diz, o Espírito de Profecia diz que esse povo gritava, esse povo enlouqueceu, esse povo ficou violento, esse povo ficou louco, apavorado, esbaforido, maluco e não teve paciência. Bom, então, bem a célebre frase lá do Antigo Testamento diz assim, Moisés, por que clamas? Por que clamas a mim?
diga ao povo que marche. Isso, simples assim, né? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez. Gente, fica imaginando isso. Sabe que horas era isso mais ou menos? Era tardinha, estava chegando a noite. Então veja, a escuridão se aproximava. Olhava para um lado, a montanha. Para o outro lado, a montanha. À sua frente, o mar. Atrás deles, quem estava? O exército egípcio, furiosos, enlouquecidos. E agora a noite chegava. Eles tinham ou não tinham motivo para desesperar? E não critique, porque talvez, eu volto a dizer, talvez você e eu estivéssemos lá na zona dos murmuradores, ok? Ou no grupo ali dos murmuradores. Mas Moisés estendeu a sua mão, ali o cajado, e o Senhor fez se retirar o mar para um vento forte oriental toda aquela noite. Aí você fala assim, mas espera aí, de onde eles estavam, eles podiam ver os egípcios. Os egípcios estavam tão longe assim? Não, não estavam tão longe assim, eles estavam perto. Então o que aconteceu para que eles não fossem alcançados? Porque passou toda a noite até que o povo de Israel, vejam, 600 mil homens sem contar mulheres e crianças. Há uma conta estimada de 2 milhões de pessoas ali, entre mulheres e crianças, homens, idosos, enfim, todo mundo ali, né? E fora os animais ainda, que não dava para correr com todo mundo, enfim. Por isso, a noite toda, Deus segurou o mar aberto de um lado e do outro. Eu fico imaginando que cena que deveria ter sido, né? Aconteceu ali. Olhar para um lado, um paredão enorme, eu não sei qual a altura, mas de repente uns 8, 10 metros, vamos fazer ideia assim, o que para mim já é assombroso, de um lado e do outro, né? E aí eles pisaram em terra seca, não havia nada no chão ali além de areia, eles pisaram ali na terra seca mesmo, Deus sugou, foi um negócio espetacular, né? Deve ter sido sim um negócio espetacular, assombroso, e os filhos de Israel entraram pelo mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios o seguiram e entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó e os seus carros e cavaleiros até o meio do mar. Peraí, então tá, eu perguntei aqui, uai, mas será que eles estavam tão longe assim que não foram alcançados durante toda a noite? Espírito de profecia, aquelas entrelinhas ali. Ele vai dizer o seguinte, quando Deus percebeu toda aquela situação, estavam no escuro, eles não estavam enxergando, os egípcios não estavam enxergando a situação, estavam cegos enxergando só o inimigo, né, os escravos israelitas. O que Deus fez então? Deus tirou a nuvem que estava lá, né, a coluna de fogo estava ali iluminando o povo e colocou, essa nuvem agora não era mais a nuvem de fogo, ele colocou entre eles e o povo, entre os egípcios e o povo de Israel. Os egípcios não puderam mais enxergar nada, praticamente nada. Então o povo pôde adiantar, andar, entrar mar adentro, seco e atravessar. E aí, quando já era para amanhecer, Deus então abriu, desvendou ali, com relâmpagos e vozes e trovões e todo um barulho, um rebumbar ali, e eles olharam para um lado, água, olharam para o outro, água e relâmpagos e tudo, e viram a miséria onde eles estavam envolvidos e quiseram dar meia volta e sair para o lugar por onde vieram, porém a Bíblia diz que soprou, Ellen White diz que soprou então um vento, levantou a areia, emperrou as rodas dos carros, e aí? Bom, e disse o Senhor a Moisés, Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro com ele, de encontro com o mar, de encontro ao mar. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros, cavaleiros e todo o exército de Faraó que os havia seguido, né, no mar, e nenhum deles ficou para contar a história. Mas os filhos de Israel foram pelo mar, pelo meio do mar seco, e as águas foram como muro à direita e muro à esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar logo pela manhã, afogados ali pelas paredes de água que desceram sobre eles. E viu Israel então que a mão do Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Que interessante, né? Lindo isso, mas não demorou muito e eles mudaram totalmente de ideia. Bom, com que palavras, né? A gente descreveria então as atitudes dos seguintes personagens. Faraó,
Eu coloquei aqui obstinado, né? Porém cego pela raiva. Moisés, confiança em Deus. Israelitas, murmuradores e incrédulos. Deus, fiel e protetor. E por fim, da perspectiva de Deus, de como Deus enxerga, qual a lição que você acredita que ele estava tentando ensinar ao povo por meio dessa experiência. A confiar nele. Não há outra experiência que as provações para onde as provações não nos direcionam. É simplesmente para confiar em Deus. E a gente não consegue fazer isso. Quando estamos débeis e fracos, a gente lança a mão e encontra com a mão do Onipotente e segura. E Deus nos guia, nos tira dos apuros, das dificuldades, das situações ruins. E quando a gente está em terra seca, pisando firme, a gente faz o quê? Solta a mão de Deus, diz assim, tá bom, obrigado, daqui para frente eu ando sozinho. Não anda não, não anda não. Você só vai afundar, e a gente sabe disso. O Zoom, né, ele vai trazer luz, né, ao texto bíblico, e ele tem um comentário aqui, eu não posso ler todo, porque senão, né, o tempo da gente acaba sendo, já estamos aí quase 20 minutos, e o tempo da gente vai indo embora. Quase não, com 20 minutos, né? Mas vamos lá. Comentário Bíblico Adventista, volume 1, página 604, diz o seguinte: Moisés permaneceu calmo e confiante de tudo Moisés permaneceu calmo e confiante de que tudo ficaria bem. Essa é a confiança refletida no conselho dado ao povo para esperar com paciência a libertação que viria do Senhor. E aí eu separei aqui o seguinte: identifique um mar vermelho em sua vida. De que modo sua fé tem sido desafiada por esse obstáculo? Como Deus está pedindo para você dar um passo de fé? Deus lhe dá ânimo e coragem e acalma com as mesmas palavras ditas ao povo de Israel. Não tenham medo. Fiquem tranquilos e firmes e vejam o livramento que o Senhor fará hoje. E aí eu fiz uma anotação aqui. Os egípcios que vocês estão vendo agora, nunca mais os vereis. E aí eu quero que você tire a palavra egípcio e coloque os problemas, as dificuldades, as situações difíceis. Essas que você está vendo mais, se você está vendo agora, se você deixar o Senhor resolver, não vai vê-las mais. O Senhor resolve, quando resolve por completo. Ok? O mesmo vale para os problemas e dificuldades. Quando o Senhor livra por completo. Essa foi a anotação que eu fiz. Na parte de terça-feira, no making off, então a gente vai dar uma olhadinha aqui. E eu separei, são 3 posts, né? E eu separei 2. Mas um deles eu achei mais interessante, mais forte assim. E eu vou ler os 2. O primeiro diz assim, ó. Ao pedir que Moisés levantasse o seu cajado, Deus queria mostrar aos israelitas que eles podiam confiar plenamente no líder que ele havia escolhido para conduzi-los em Moisés. Deus podia ter simplesmente aberto o mar? Sim. Mas por que ele usou Moisés? Para que o povo pudesse olhar para Moisés e respeitar Moisés. Porque ele estava sendo usado por Deus. Deus falaria com ele e ele falaria com o povo, não é? Então, assim, sempre que possível, Deus usa homens consagrados para realizar a sua obra na terra. Preste atenção nisso. Cuidado, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então nem todo mundo que tem a Bíblia na mão está falando a verdade. Então cuidado com isso. Seja como os bereanos, né, que Paulo falava, eles anotavam tudo e depois iam para casa e estudar para ver se aquilo que eles estavam falando era assim mesmo. Isso está no livro de Atos. Ok? Então seja como os bereanos, não engula qualquer teologia. Estude a Bíblia, estude a palavra de Deus, ela guiará a toda a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. O outro post aqui diz assim, olha, quando os egípcios viram que os israelitas estavam do outro lado do Mar Vermelho, avançaram pelo caminho aberto, enfurecidos. Quando estavam no meio do mar, a coluna de nuvem se transformou em uma coluna de fogo e revelou a situação perigosa em que se encontravam. Foi aquele comentário que eu fiz. Antes do mar se fechar sobre eles, veio uma terrível tempestade, fez com que as rodas dos carros de guerra se emperrassem e eles não conseguiram retornar até a margem de onde vinham. E aí eu coloquei aqui do lado assim uma situação que me fez lembrar aqui o versículo que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. No caso dos israelitas, era de fato isso, o choro durou, a angústia, a aflição durou a noite toda, mas a alegria veio ao amanhecer, quando eles viram que Deus fez com que o mar engolisse os egípcios, seus inimigos,
e ali eles viram os corpos dos egípcios boiando na praia do mar e viram então que o choro durou uma noite, mas a alegria do Senhor veio de fato ao amanhecer. Ok? Lição de quarta-feira. Extras, são 4 versículos bíblicos aqui, nós vamos lê-los de forma a extrair deles ou lições, né? Então o primeiro texto aqui está em 1 Crônicas, deixa eu ver se eu separei, está aqui. 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 28 e 29. E o texto é justamente sobre adoração. Presta atenção. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai o Senhor na beleza de sua santidade. Isso está em 1 Crônicas 16, 28 e 29. Agora nós vamos para o segundo texto, que está ali em Salmos, no capítulo... Deixa eu ver aqui. Salmos, no capítulo 1... Perdão, capítulo 32, versículo 7, que diz: Tu és o lugar em que me escondo. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegria. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Esse é Salmo 32 e ele vai falar da nossa fé em Deus. Ok? Agora nós vamos ler o que está lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 2 e 4. Tiago 1, versículos 2 a 4, né? Diz o seguinte: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Esse é o texto de Tiago. E agora ele fala da confiança que nós temos que ter em Deus fazendo a nossa parte. Agora nós vamos para o texto de 1 Pedro, tá? No capítulo 2, deixa eu achar aqui, só um segundo, por favor. 1 Pedro, o capítulo é o capítulo 2, versículos de 9 a 10, e eu leio assim: Mas vós sois, esse é um texto muito conhecido, né? Ele fala muito da nossa missão. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então este é o texto de 1 Pedro 2, 9 e 10. Deixa eu ver quanto tempo temos aqui. Temos pouco tempo, mas estamos dentro do prazo. Essa foi a lição de quarta-feira. E o texto que eu separo aqui é justamente esse, 1 Pedro 2, 9 e 10, que fala que nós somos nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as boas novas do Evangelho. Se eu tenho que anunciar as boas novas do Evangelho, as boas novas deste Deus Salvador, eu não posso reclamar, eu não posso murmurar, eu preciso confiar em Deus assim como Moisés confiou. E aqui na quinta-feira, na lição de quinta-feira, a visão panorâmica, é o texto do Espírito de Profecia. E aí nós lemos o capítulo 25, né, dos escolhidos. E aí o seguinte, eu separei algumas partes aqui. Às vezes somos tentados a criticar o povo de Israel por sua falta de fé. Mas será que não agimos da mesma forma diante das dificuldades atuais? Fica aí a pergunta para você, ok? Pense na declaração de Ellen White. Veja só. Nada temos a recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado, ok? É aquilo que eu falava. Se você já teve mostras de que o Senhor Deus está guiando sua vida, não esqueça disso. Ele continuará guiando sua vida, a menos que você não permita fazer isso, ok? Então, assim, outra coisa, tem um ditado, né, havaiano, que diz assim, interessante aqui, eu não sei se eu vou conseguir falar na íntegra aqui não, tá? Então ele diz assim, ó, e moakaka que alá o keia moa akui ka wa i alá. Talvez seja isso aí. O que quer dizer?
é paralelo ao texto que nós lemos aqui da irmã White. Assim, o caminho para o futuro é iluminado por nosso conhecimento e entendimento do passado. Isso é experiência. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, eu queria ter a idade que eu tinha, eu queria ter o vigor que eu tinha quando tinha 20, 25 anos, 18 anos, sei lá, mas a cabeça que eu tenho hoje. Lógico que ninguém quer abrir mão da maturidade que adquiriu, e só o tempo traz maturidade, até porque o próprio nome já diz que é o processo de maturação ou de aprimoramento, e só o passado vai nos mostrar para onde vamos no nosso futuro, não é só o conhecimento adquirido. E aí tem um texto aqui separado da irmã White, né, e eu vou ler para vocês aqui, está na página 171 do Livro dos Escolhidos, justamente no capítulo que fala sobre essa questão do povo de Israel. De repente, eles viram ao longe o brilho das armaduras e as carruagens se movendo. O terror tomou conta do coração do povo de Israel. A maioria deles correu para Moisés com suas queixas. E Moisés ficou grandemente perturbado por seu povo manifestar tão pouca fé em Deus. Na verdade, não havia possibilidade alguma, preste atenção. Na verdade, não havia possibilidade alguma de livramento a menos que o próprio Deus intervisse. Ok? Montanha, montanha, 2 milhões de pessoas, mar e o povo do Egito. Tinha chance de sobreviver? Tinha chance de fugir? Não. Só um milagre. E é exatamente o que Deus quer fazer. Um milagre. O restante você faz. E aí, continuando, só finalizando aqui. Como tinham sido levados àquela situação? A menos que Deus... Tá, ok. Como tinham sido levados àquela situação, em obediência à ordem divina, Moisés não temia as consequências. Presta atenção nisso aqui. Eu achei isso aqui espetacular. Por quê? Moisés recebeu orientação de quem para tirar o povo do Egito? Deus. Até então, o que Deus havia prometido a Moisés, ou falado com Moisés, havia se cumprido. Ok? Moisés, diga ao povo para sair do Egito. Saíram do Egito, entraram, tal. Quando o povo chegou diante do mar, montando de um lado, montando do outro, o mar na frente e os egípcios atrás, eles temeram, Moisés não. Porque Moisés pensou o seguinte, nós só estamos aqui nessa situação porque Deus nos guiou para cá. E se Deus nos guiou para cá, Ele vai nos tirar. Moisés descansou tranquilo, falou assim, fiquem tranquilos. Quem nos trouxe para cá foi Deus, Ele resolve. Sossega, Ele vai guerrear, Ele que vai resolver. De fato, Moisés estava coberto de razão, como foi o que aconteceu no livramento do Senhor. E eu anotei uma coisa de um cartão que um amigo me deu há muitos anos atrás, não que eu seja muito velho, mas há muitos anos atrás ele me deu esse cartão e eu anotei e guardei no meu coração isso. A vontade de Deus nunca nos levará onde o seu amor não nos possa proteger. Guarde isso no seu coração também, ok? Sexta-feira, off, vamos fechar, aqui amarrar a boca do saco, terminar a lição. A história do livramento de Deus, que Deus operou por Israel, destaca as confusas realidades da fé. Parece que toda jornada espiritual é composta por altos e baixos, de fato é. Não porque Deus queira, Deus permite por causa de nós. No caso de Israel, não muito tempo depois de experimentar o maravilhoso livramento de Deus através do Mar Vermelho, eles começaram a reclamar de Deus que havia os abandonado. Eles lamentaram, devíamos ter permanecido no Egito, né? Ao invés de vir para cá para morrer aqui. Isso foi a murmuração do povo de Israel. Através dessa história, enxergamos uma maravilhosa metáfora da salvação. Da mesma forma que Deus interveio em favor do seu povo no passado, Ele está ansioso para guiar os seus filhos hoje. O livramento vem da parte de um Deus amoroso. Legal isso, hein? E aí tem aqui 3 versos, né, 3 pensamentos aqui. Um é de Paul Harvey, o outro é de Philip Yancey, sumidade no assunto graça, né? E Samuel Johnson. E aí eu vou ler para vocês aqui, eu achei fantástico também. Até sublinhei esse de Paul Harvey, que diz o seguinte: se você não viver algo, você não vai acreditar nisso. Por isso somos provados, viu? Se você não viver algo, não vai acreditar nisso. Então, por isso, Deus permite as provações sobre nossa vida. E, de fato, é verdade, né? O de Philip Yancey diz assim, fé é, : acreditar antecipadamente em alguma coisa que somente parecerá lógica quando vista ao contrário.
ok? Se você está aqui de fora, enxerga lá e não consegue acreditar, só vai enxergar quando estiver lá dentro. De dentro para fora, então você vai conseguir acreditar. Ou seja, quando você vivenciar a situação, esse relacionamento com Deus, então você vai ter experiências reais, aí sim você vai saber o que Deus faz ou não faz, ou não é. Okay? Fora isso, não são experiências suas, são experiências de outros. E pode até valer para te ajudar em alguma coisa, mas só valerão de fato se as experiências forem suas com Deus. E o último é de Samuel Johnson, diz assim: nada será realizado se todas as possíveis objeções precisarem ser superadas primeiro. Preste atenção nisso. Primeiro você resolve tudo, depois dá o passo da fé. Deus não trabalha dessa forma. E eu anotei aqui embaixo assim: primeiro você dá o passo, depois Deus abre o mar. Por último, não menos importante, na notinha de rodapé, além do estudo, devemos avançar toda vez que essa for a orientação divina. Deus mandou, vai, não titubie. Mas para isso, para saber se é Deus ou não que está mandando você ir, você precisa ter relacionamento com Deus. O livramento de Deus está condicionado à nossa fé na provisão que Ele faz. Deus abençoe você. Fique com Deus. Amém.